Boa noite, queridos irmãos, amada igreja, também queridos ouvintes. Essa semana nós vamos dar continuidade ao nosso desfrute do nosso jornal Árvore da Vida. Essa semana nós vamos ver uma coluna do jornal Viva a Verdade, que está nessa coluna do Jave desse mês. Ou seja, o que é verdade, né? Para muitos, essa palavra ainda é um ponto de interrogação. Muitos não conseguem entender o que é verdade. E nessa coluna desse Jave, está pedindo para a gente viver a verdade. Né? Então nós vamos ver João 17, vai trazer uma afirmação muito clara sobre o que é a verdade. Então nós vamos abrir a Bíblia no capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo também 17. O versículo vai dizer assim para nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse capítulo de João 17 é uma oração que Jesus fez. E especialmente nesse versículo 17, Jesus afirma que a palavra, ela é a verdade. Ou seja, esse versículo traz algo objetivo. Esse versículo diz que a palavra de Deus é a verdade. Aqui não está escrito que a palavra contém a verdade ou aponte para a verdade. Ó Senhor Jesus. Então, nessa oração do Senhor Jesus, ele afirmou que a palavra de Deus é a verdade. Então, para viver essa realidade da verdade, nós precisamos estar em Cristo para que essa realidade se cumpra em nós. Ó Senhor Jesus. Uma vez que a palavra de Deus é a verdade e Jesus é o verbo, né? Ou a palavra que se fez carne, isso nós podemos ver em João capítulo 1, versículo 14. Vamos ler esse versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Vai trazer uma afirmação muito clara sobre essa verdade. Embora a gente vimos que a palavra de Deus é a verdade, e aqui nesse versículo vai falar que e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Mas quem que trouxe essa realidade para nós? Foi o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele afirmou que ele é a verdade, porque ele se fez carne. Essa palavra encarnou ele como verbo e ele trouxe essa realidade para nós como realidade em nosso viver. Então, em João 1,14, diz que Jesus, que era o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a verdade veio por meio dele. Ó Senhor Jesus. Então, Jesus é o verbo ou a palavra que se fez carne. E ele pode muito bem expressar isso mais claramente em João 14, versículo 6, onde ele vai dizer uma realidade para nós que nós vivemos hoje. Ó Senhor Jesus, no capítulo 14 de João, no versículo 6, ele vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje nós vemos que Jesus é a realidade da verdade. Ele é a verdade. Ele que trouxe a realidade da palavra de Deus, que outrora estava oculto. Mas ele agora pôde expressar aqui nesse versículo de João 14, 6, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Então ele expressou que algo muito interessante. Ser a verdade é diferente de ser verdadeiro. Ou seja, a verdade ela é objetiva, ela tem realidade. É diferente de a gente ser verdadeiro. Ser verdadeiro, o que é ser verdadeiro? Ser a verdade diz respeito à essência. Ou seja, a verdade de Deus é a sua essência, é a sua natureza, que diz respeito, é a constituição, é ser consistente em relação a tudo. Ou seja, a verdade, ela é e não muda. Ela é objetiva, ela é consistente em tudo. Embora a verdade propagou para nós há 2000 anos, mas ela não mudou. Ela é a realidade do que nós vivemos. Então, ser a verdade
é desfrutar tudo do que Deus é, da sua essência, da sua natureza, da sua consistência. Ao contrário de ser verdadeiro, que diz respeito à conduta ou procedimento, ao comportamento e condizer com o que você é e sua realidade. Ou seja, por mais que eu seja verdadeiro, que eu tenha um comportamento real, mas eu nunca posso afirmar que eu sou a verdade. Porque no tempo de espaço eu mudo. A verdade ela é a realidade do que foi expresso em nosso viver. Então, por mais que eu seja o verdadeiro, que eu desfruto do Senhor, eu nunca vou poder afirmar que eu sou a verdade. Ó Senhor Jesus, verdadeiro é relativo, porém a verdade nunca será relativa. Então nós podemos ser verdadeiro, mas jamais seremos a verdade. Podemos dizer a verdade, podemos viver a verdade, amar a verdade, odiar a verdade, negar a verdade, crer na verdade. Mas só Cristo pode afirmar ser a verdade. Então, ser a verdade e ser verdadeiro é uma diferença muito grande. Somente Cristo tem a realidade de pronunciar que Ele é a verdade. Ó Senhor Jesus. Então, hoje nós estamos vivendo em um mundo instável, né? O mundo hoje está instável, com muitos acontecimentos, tantas coisas acontecendo no cenário, né? Então nós podemos dizer que a verdade, viver a verdade, amar a verdade e odiar essa verdade. Então estamos vivendo em um mundo estável. Então a melhor coisa que nós podemos reafirmar em nosso próprio coração, ó Senhor Jesus, que Jesus ele é imutável. Ele é a verdade da realidade de Deus, do que Ele é, em essência e natureza, e nunca vai mudar. Então, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, o que é que nós precisamos viver? A realidade da vida. Desfrutar da pessoa de Cristo, que é a verdade. Nesses dias tão difíceis. Somente no nome de Jesus nós podemos confiar na era que estamos vivendo. Senhor Jesus, porque Ele é a realidade, Ele é imutável, Ele não vai mudar em sua essência e em sua natureza. Senhor Jesus, então nós podemos ver que a essência de Deus, a sua natureza, a sua construção é atual e é real em nosso viver diário, na nossa vida cristã. Vamos ler Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 55, versículo 11. Vamos ver o que esse versículo vai mostrar para nós. Isaías 55, 11. Senhor Jesus, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então esse versículo está mostrando para nós que as mesmas palavras que você ouve ou ouviu, Senhor Jesus, há 10, há 15 anos atrás, ela não volta vazia. Senhor Jesus. Então, se você ouviu essas palavras 5 anos atrás, ela não voltará vazia. Essa é a essência da verdade, que é a natureza de Deus, vai fazer uma mudança no seu viver. Então, Isaías deixou muito claro esse versículo, que ela não voltará vazia, porque foi o próprio Deus que designou. Que a palavra que nós recebemos, ela fará uma mudança em nosso viver diário. Senhor Jesus. Então, nunca podemos esquecer que Jesus é a maior segurança que podemos ter na vida. Ou seja, nós não temos mais nada onde ancorar a nossa alma, a não ser no nome de Jesus, que é a realidade, que é a essência da verdade de Deus. Aqui Isaías falou que essas palavras que chegam a nós, elas não vão voltar vazia, porque Jesus ele é imutável, ele não muda. As palavras que Deus pronuncia, elas não mudam, elas se cumprem. Então aqui, nós nunca podemos esquecer que Jesus é a maior segurança que podemos ter na vida. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, versículo 35. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. 24, 35. Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. Isso também é uma afirmação que o Senhor fez. Deus, como a essência, como a realidade de tudo, Ele fez essa afirmação. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então esse versículo está mostrando para nós que tudo pode passar. Mas a palavra que Ele dispensou para cada um de nós jamais passará ou mudará. Deus tem um encargo muito grande com a sua igreja. Por isso que Ele fala. Deus fala a sua palavra até hoje. E nós precisamos o quê? Acatar essas palavras no nosso coração e no nosso espírito. Nós precisamos estar atento com o que é a realidade. Nós não somos a verdade. Nós podemos ser verdadeiro, mas nós precisamos da essência da natureza que é a verdade em nosso viver diário. Isso que vai fazer a mudança em nosso viver. Ó Senhor Jesus. Então que Ele fez uma promessa. Ele afirmou que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras não vai passar. Ou seja, tudo que Deus colocou e designou no seu coração será cumprido. Ele vai cumprir. Ó Senhor Jesus. Vamos ler também Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Senhor Jesus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Essa é uma outra afirmação do que é a verdade. Então Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. E o mesmo será para sempre. Na eternidade passada Ele era. Nessa eternidade presente Ele é, na futura Ele continua sendo. Ou seja, a realidade que é a verdade não vai mudar. Então, vários versículos na Bíblia estão afirmando isso para nós, que Ele é a verdade. Então, Jesus é o mesmo ontem e hoje, e será para sempre. Ele não vai mudar. Por isso, devemos viver com intensidade. Cada palavra que você receber da parte de Deus, não desperdice. Ó Senhor Jesus, não desperdice nada dele para você. Ou seja, valoriza o que você está ouvindo. Né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Então o Senhor, cada manhã, Ele tem uma palavra para você, direcionada especialmente para você. É uma palavra que é para fazer em você um bom depósito, para mudar a sua constituição, para mudar o seu viver diário. Então Ele é o mesmo ontem, hoje, será o para sempre. Até a tua volta, Ele vai continuar falando conosco, Ele vai continuar insistindo conosco. Que somente a palavra de Deus pode mudar o nosso ser. Então, ó Senhor Jesus, apoie-se no melhor referencial que poderia ter. O que nós podemos ter hoje? A palavra. Não há nada nesse universo, amados irmãos, amados ouvintes que estão em casa, não há nada mais importante nesse universo que viver a verdade, ou viver a realidade, ou seja, viver a pessoa de Cristo no seu viver diário. Cristo é tudo em todos, é o que está escrito em Colossenses. Então, nós precisamos apoiar-se no melhor. A nossa referência tem que ser a palavra de Deus. Você nunca será decepcionado se você apoiar na verdade, agarrar a verdade como a vida. Essa palavra que nós recebemos, ela é a própria vida eterna. Ela que vai fazer a mudança em nosso viver diário. Então nós precisamos agarrar com firmeza, apoiar-se nessa verdade, que é essa verdade que nos levará ao reino. Então todos os dias, o Senhor tem uma palavra especial para você e para mim. Então nós precisamos agarrar com firmeza. É o que fala em Hebreus, né? Agarrar firme nessa palavra que estamos ouvindo nessa era. O Senhor é a realidade de tudo. Vou ler aqui a oração do final dessa coluna do Jave. Que, Senhor Jesus, nunca se esqueça, querido, amado irmão e irmã, que Jesus é a maior segurança que você pode ter na vida. Tudo pode passar. Senhor Jesus, mas a palavra que Ele dispensou, você jamais passará ou mudará. E é o próprio Jesus
é o mesmo ontem, hoje, sempre, e será. Por isso, viva com intensidade. Essa é a palavra-chave dessa noite. Viva com intensidade a palavra da verdade que você está recebendo. Então, nós podemos estar orando todo o tempo essa palavra. A palavra da verdade é uma palavra de oração que você precisa falar com ela todos os dias. Precisa onicular no seu viver diário. Essa palavra que tem a realidade da essência de Deus, que tem a sua natureza, mudará o nosso ser todos os dias. Então aqui, nós podemos pedir assim: Senhor Jesus, ajuda-me a viver com a realidade todas as palavras que tenho recebido. Ou seja, o Senhor todos os dias tem uma porção para nós. O que é que nós temos feito com essa palavra? Ela tem causado mudança em nosso viver diário? Ela tem causado reação em nosso viver? Nosso espírito tem queimado quando nós ouvimos essa palavra? Esse é o encargo que o Senhor nos dá. O Senhor quer que essa palavra mude nosso ser. Senhor Jesus. Então nós podemos fazer o quê? Essa verdade. Nós podemos declarar que Ele é verdade. Tu és tudo o que necessito. Você precisa, então, falar que você é dependente de Jesus. Falar que você ama Ele em todo momento. E que essa palavra que você tem recebido tem te dado vida eterna. Senhor Jesus. Então, para sempre o Senhor está firmada a tua palavra. Essa palavra que tem chegado a nós, amados irmãos, precisa mudar o nosso viver diário todos os dias. Então, nós vimos aqui que a realidade, a verdade é o próprio Deus. Não é ser verdadeiro, é ter realidade. E somente o Senhor Jesus pôde afirmar isso. Essa palavra que é a verdade, que é a realidade, que é a essência de Deus que nós recebemos, é que vai fazer que nós sejamos verdadeiros em tudo. Embora nós praticamos a verdade, nós não somos a verdade. Então nós precisamos da palavra de Deus todos os dias, em nosso desfrute, em nossa comunhão, em nossa oração, para que ela cause reação em nosso viver. Então essa é a palavra dessa noite que nós compartilhamos aqui. Viva a verdade com intensidade nesses dias atuais que estamos vivendo. Nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. O que vão fazer a diferença é você viver a realidade que é Cristo. Jesus é o Senhor.